Estamos a pouco mais de um mês de novas eleições e precisamos de perceber o que mais preocupa os portugueses que a 18 de maio terão de fazer a sua escolha. Eu sou a Maria João Simões e comigo estará sempre Luísa Loura, diretora da Pordata, para nos ajudar a perceber que país é este que vai a eleições. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia a todos. Vamos ter muito para falar, ainda bem que temos vários episódios pela frente, mas sendo as eleições o que nos traz aqui, importa começarmos por falar de quem decide, os eleitores. E aqui, doutora, há números curiosos e que têm a ver com os que têm residência em Portugal e aqueles que efetivamente residem no país. Exatamente, porque ter residência e residir não é a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa, e nos cadernos eleitorais figuram os que declaram ter residência em Portugal, por um lado, e depois também os que declaram ter residência fora de Portugal. Bom, então, ainda números, residência em Portugal são 9,3 milhões, residência fora de Portugal são 1,7 milhões. Sim, é um número considerável. Dá ao todo 11 milhões nos cadernos eleitorais, estão os eleitores. O que é que acontece? Os que de facto estão a residir em Portugal, dos 9,3 milhões, são apenas 7,9 milhões. Portanto, é a população residente com mais de 18 anos e com nacionalidade portuguesa, que são os que podem naturalmente, ou seja, por direito próprio, ser eleitores. Também podem votar alguns estrangeiros. Pois era aí. É engraçado. Alguns por outras palavras, os estrangeiros residentes em Portugal podem votar, mas têm que ir inscrever, têm que verificar determinadas condições e são ao todo, neste momento, 35 mil. Portanto, não são muitos neste universo de 9,3 milhões de eleitores com residência declarada em Portugal. Portanto, ao todo estamos a falar de 11 milhões de eleitores. 11 milhões de eleitores. E como é que estes se repartem por idades? Bom, aqui a repartição por é quase idade, ela por ela? É quase ela. Bom, vamos... Os mais novos são cerca de 20%, os mais novos são entre os 18 e os 35 Doutora, anos. eu estou a reparar numa coisa fascinante, é que nem olha para o papel, sabe isto tudo assim de cabeça? Eu sei que são muitos anos a lidar com estes números, mas mesmo assim... Sim, mas a repartição da população portuguesa por grupos etários é, digamos aqui, uma das nossas maiores atenções, tanto na Pordata como na Fundação Francisco Manuel dos Santos, os estudos e tudo. Sempre incidiram muito na parte da demografia e, portanto, aqui eu diria que é preciso perceber que o maior grupo etário é dos mais de 65 anos. Portanto, esses representam 30% dos eleitores. Atenção, este aqui, o universo é o dos 9,3 milhões, ou seja, dos que declaram ter residência em Portugal. As últimas sondagens têm revelado elevados números de indecisos. Não significa que estas pessoas acabem por não votar, mas isto leva-nos ao tema das taxas de abstenção. O que é que nos revelam os números da Pordata? Pronto, estes números de que eu falei agora, não é, já nos deixam aqui algum alerta, porque é muito pouco provável estas pessoas com mais de 65... As mais de 65 eu não diria tanto esse problema. O problema aqui maior é... Eu tenho 1,4 milhões, quase 1,5 milhão, de residentes que declaram residência em Portugal, mas que de facto não estão neste momento em Portugal. Eles podem vir para votar, mas eu diria que a probabilidade se calhar é diminuta. Pronto. E portanto, isso vai fazer com que a taxa de abstenção, que é o número dos que não votam face aos eleitores totais, possa ser muito grande, porque logo à cabeça temos este quase 1,5 milhão. Pois, que fica de parte, não é? Fica de parte. Portanto, a leitura das taxas de abstenção tem sempre que ser feita aqui com algum cuidado. E pronto, mas, portanto, isso é o principal impacto. Por outro lado, há as próprias condições físicas das pessoas de mais idade, não é? E depois outras questões principalmente de indecisão, de pensarem que o voto não vai ser relevante. Há um outro problema
que também tem sido apontado, que é nos círculos eleitorais com poucos mandatos, votar em partidos pequenos acaba por se tornar um desperdício de voto, não é? E isso pode também fazer com que algumas pessoas acabem por não ir votar. Portanto, aqui é um tema muito interessante. Pode e ficar para uma próxima lá um bocadinho mais de detalhe. Exatamente. Doutora Luísa Loura, muito obrigada por nos ajudar a perceber melhor que país é este que vai a eleições. Foi um gosto conversar consigo. E é para mim. Luísa Loura é a diretora da Pordata. Eu sou a Maria João Simões. Voltamos na segunda-feira durante a hora da campanha da Rádio Observador, mas já sabe que também nos pode ouvir sempre em podcast.